Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um vídeo, para mais uma aula da nossa legislação penal especial, falando sobre os crimes contra o meio ambiente, a Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. Esse é o último bloco, é a última aula da parte geral da Lei do Meio Ambiente. Após esse bloco, nós vamos passar para os crimes em espécie, encerrando assim a aludida lei. Bom, para falar sobre a sequência da parte geral, nós temos agora o artigo 16. E o artigo 16, ele trata de um instituto que ele é usado não só na Lei dos Crimes Ambientais, mas ele é usado também, meus amigos, no Código Penal, no direito penal como um todo, certo? O direito penal regula esse instituto para os crimes do Código Penal, assim como nós temos também em algumas leis especiais esse instituto, como nós temos lá no Estatuto do Idoso, como nós temos aqui também na Lei dos Crimes Ambientais. O instituto que eu estou falando é a suspensão condicional da pena, também conhecida como sursi. Esse é o nome, sursis. Certo? Suspensão condicional da pena. O que é o sursi? O que é a suspensão condicional da pena, afinal de contas? Pessoal, assim, preenchidos os requisitos legais, preenchidos os requisitos em lei, certo? Havendo esse preenchimento dos requisitos na lei, vai acontecer uma coisa. A pena, então nós estamos falando de um condenado. E como é que eu sei que é um condenado? Porque fala em pena. Esse condenado vai ter a pena dele suspensa. Ou seja, ele não vai cumpri-la. Ele não vai cumpri-la, mas essa suspensão só vai valer se as condições forem obedecidas. Certo? Se as condições forem obedecidas. Existem uma série de condições, a maioria, para a nossa prova, não nos diz respeito. Por quê? Porque ela está lá no Código Penal brasileiro. E o que está lá no Código Penal brasileiro, nesse aspecto, a título de edital é irrelevante. A título de edital não nos importa. Então vamos deixar assim. Mas um dos requisitos para a obtenção do sursi, da suspensão condicional da pena, é a chamada reparação do dano. Agora vamos ver o que diz o artigo 16, com muita calma. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena, que é o sursi, pode ser aplicada nos casos, óbvio, de condenação, a pena privativa de liberdade, que é a pena que está nos crimes ambientais, né? Alguns vai ter lá reclusão, outros vai ter lá detenção, não superior a 3 anos. Isso vocês têm que cuidar. Muita atenção nisso que foi colocado aqui. Por quê? Pessoal, pelo seguinte, a regra geral, certo? A regra geral é que
um indivíduo condenado vai fazer jus ao sursi, a suspensão condicional da pena, quando a sua condenação não ultrapassar 2 anos. Certo? 2 anos. Os crimes ambientais é uma exceção. Podem ver. Essa pena de 3 anos que está aí, não é a pena em abstrato do crime, é a pena concreta. Por exemplo, um crime tem pena de 2 a 6 anos. 2 a 6. Tá? 2 a 6. O juiz, então, faz a pena base, com base lá nos antecedentes, na personalidade, fica 2 anos e 4 meses. Tem uma agravante que vai para 2 anos e 8 meses. E uma atenuante que fica 2 anos e 5 meses. Essa pena, 2 anos e 5 meses, ela é menor que 3. Esse sujeito, ele, pela quantidade da pena, ele é um candidato à suspensão condicional da pena. Certo? Porque a pena em concreto, aquela que o juiz aplicou, é inferior a 3 anos. É igual ou inferior a 3. O igual também entra. Agora, como eu disse para vocês, é preciso um requisito, que é a verificação da reparação do dano. E como diz aqui, está prevista no Código Penal. A diferença é que lá no Código Penal basta um recibo, basta uma testemunha, certo? Basta que de qualquer forma legítima, hábil, idônea, se consiga comprovar que o dano foi reparado. Na lei dos crimes ambientais exige-se o quê? O laudo. Certo? O laudo. Mediante laudo de reparação do dano ambiental. Provavelmente ele vai buscar na Secretaria do Meio Ambiente a obtenção desse laudo no momento que comprovar que reparou o dano. Esse laudo é juntado, certo? É juntado e aí está tudo ok. Está tudo ok. O período da suspensão condicional da pena é de 2 a 4 anos, ou seja, a pena vai ficar suspensa por um mínimo de 2 anos e o máximo de 4 anos, certo? Se o juiz aplicar a suspensão por 2 anos, ele não precisa fundamentar, porque 2 é o mínimo. Se ele fizer por mais tempo, ele tem que dizer por quê, para que a parte possa recorrer. Passou esse período de prova de 2 a 4 anos, reparando o dano e cumprindo as outras condições relacionadas ao meio ambiente, ocorrerá a chamada está aqui, ocorrerá a chamada extinção da punibilidade. Ou seja, meus amigos, o sujeito já não estará mais candidato a nenhuma pena, certo? Ele fez tudo o que tinha que fazer, o indivíduo não está mais sujeito a nenhuma sanção. Então, o artigo 16 e o 17, eles dizem respeito à chamada suspensão condicional da pena. Qual é o grande recado, a grande questão que vocês têm que saber aqui, então, e que vocês não podem esquecer, é que, cumpridas as condições, sem revogação da suspensão condicional da pena, no período de prova está extinta a punibilidade. Se por acaso, por algum motivo, durante os 2 a 4 anos, o sujeito descumprir alguma condição, seja aqui da lei dos crimes ambientais, seja do Código Penal, aí a coisa muda de figura, pessoal, porque aí a pena tem que ser executada.
aquela pena privativa de liberdade tem que ser executada na forma do Código Penal brasileiro. Certinho? Bom, o que a gente já viu até aqui? Já vimos como funcionam as penas privativas de liberdade, já vimos como funcionam as penas restritivas de direitos, que elas são autônomas, que elas substituem as privativas de liberdade. Faltou falar da pena de multa. E a pena de multa, ela está no artigo 18. Lembrem que eu disse para vocês, em algumas aulas anteriores, que existe uma diferença entre multa e prestação pecuniária ou pena pecuniária. A prestação pecuniária é uma pena restritiva de direitos, em que o valor vai para a família ou uma instituição. A multa, ela vai para o Estado. Ela é dívida ativa de valor. Recado importante. Vamos supor que um indivíduo foi condenado por um crime ambiental que a pena não ultrapasse 4 anos. O juiz, então, substitui por pena restritiva de direitos. Lembra? Por exemplo, prestação de serviços à comunidade. Mas esse sujeito, ele não vai. E ele não presta os serviços comunitários. O que vai acontecer? O juiz vai, então, converter essa pena restritiva de direitos, que era a prestação de serviços comunitários, a pena privativa de liberdade. Certo? Bom, o juiz condenou o sujeito agora à pena de multa. Aqui no artigo 18, ó, a multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Aí fala em capacidade econômica, um monte de coisa. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada ao valor máximo, poderá ser aumentada até 3 vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida. Daqui a pouco, o máximo que o Código Penal permite é 1 milhão, mas o camarada obteve de lucro 3 milhões. É ineficaz, então pode-se aumentar até 3 vezes, certo? Mas e se ele não pagar? Pode o juiz substituir essa pena de multa por pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção? A resposta aqui, meus amigos, é negativa. Não é possível. Não pode fazer a substituição. A multa não paga, certo? A multa não paga, ela é dívida ativa de valor. E aí ela vai ser executada perante a Fazenda. Mas não pode haver, certo, essa conversão da multa não paga em pena privativa de liberdade. Cuidado, pessoal, em relação a isso. Certo? Bom, artigo 19. O artigo 19 ele não fala necessariamente em um condenado. E como eu sei disso? Por causa dessa palavra aqui, ó. Mas ela pode também falar em relação a um condenado, em virtude dessa palavra aqui, ó. Vem comigo. A perícia de constatação do dano ambiental. Por que se faz uma perícia de constatação de dano ambiental? Para saber, amigos, qual foi o valor do dano. Se a gente puder quantificar ele, saber qual foi o prejuízo. Então tá aqui. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, dependendo da situação, não vai ser possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeito de prestação, primeiro, de fiança. O que é fiança? Fiança, meus amigos,
é uma caução, é uma garantia que o sujeito paga para que ele se livre solto. Então, ele, por exemplo, é preso em flagrante, vai para a delegacia, é arbitrado uma fiança, ele paga e sai pela porta da frente. No final do processo, esse valor é devolvido para ele, desde que ele não fuja. Se ele é absolvido, é devolvido o valor integral corrigido. Se ele é condenado, também é devolvido o valor corrigido, mas retirado às custas do processo, indenizações e etc. Certo? Isso é a fiança. E a multa é a pena pecuniária para o condenado. Tanto a fiança quanto a multa têm que serem proporcionais ao prejuízo causado. Quanto maior o prejuízo ambiental, maior será o valor da fiança, maior será o valor da multa. Concordam comigo? Então, é isso que está dizendo aqui. Certo? No parágrafo único, nós temos uma coisa chamada prova emprestada. Porque diz assim, ó. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível, isso aqui geralmente o MP busca fazer aquele TAC, né? Termo de ajustamento de conduta. Então, muitas vezes existe um inquérito civil e lá já se tem uma perícia. Embora aqui nós estejamos falando de direito penal, às vezes a perícia do cível pode ser útil para a esfera penal. E é o que está dizendo. Poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Está aqui. Ou seja, não se conseguiu mais fazer a perícia na fase penal. Não mais foi possível fazer a perícia na parte criminal. O que se faz então? Foi possível na esfera cível? Traz aos autos do processo penal, abra-se vista para a defesa, garante-se o contraditório. Sem problema nenhum. Genial, não é verdade? Simplesmente genial. Aqui, dando sequência. Entramos no artigo 20. O artigo 20 fala da sentença penal condenatória, ou seja, o sujeito foi indiciado pela polícia por um crime ambiental, o Ministério Público ofereceu uma denúncia, houve o chamado devido processo legal, através do contraditório, através da ampla defesa, tudo certinho, contraditório, ampla defesa, o processo foi ouvido as testemunhas, o infrator foi interrogado e o réu foi então condenado. A sentença condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Essa reparação, meus amigos, é uma reparação civil, certo? Vamos botar aqui. Reparação civil, ou seja, além do crime ambiental, além do crime ao meio ambiente que aconteceu, uma pessoa sofreu prejuízo privado. O juiz criminal já pode fixar um valor mínimo de indenização. Por exemplo, R$2.000. R$2.000. Certo? Agora, suponhamos que o prejuízo efetivo do particular foi de R$7.000. O que esse sujeito vai ter que fazer agora? Ele vai ter que buscar os outros 5 na esfera civil. E a sentença criminal vai abater esses 2, né? Ele vai pleitear os 7 lá, o juiz vai conceder os 7, mas vai reduzir os 2. E é o que diz o parágrafo único do artigo 20.
Transitada em julgado a sentença condenatória, ou seja, no momento que não cabe mais recurso algum, a sentença se tornou definitiva, imodificável, ou seja, não tem mais como alterar, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração de dano efetivamente sofrido. Então ele pega a sentença condenatória, vai na esfera civil, liquida aqueles 2.000 e entra com uma ação pleiteando os outros 5. Sem problema nenhum. Mas lembrando, esse prejuízo que nós estamos falando aqui, esse prejuízo que está claro aqui para nós, é um prejuízo privado de um ofendido, de uma vítima. Está aqui, ó, prejuízos sofridos pelo ofendido, certo? Isso aqui é privado. É uma pessoa individual que sofreu um prejuízo. Certinho? Todos compreenderam? Muito bem. O artigo 21, eu não vou comentar com vocês, por quê? Porque eu já falei no bloco 1 com vocês sobre ele. O artigo 21 fala das penas aplicáveis a quem? A pessoa jurídica. Então é possível responsabilidade criminal da pessoa jurídica? É na lei dos crimes ambientais, porque a Constituição assim determina e porque a lei 9.605 trata das modalidades, tanto das penas principais, aqui estão elas, né? As penas principais, como também as restritivas de direitos, que nós já vimos também no artigo 22, no 23, né? Sem problema nenhum. Falta falar do 24. O 24, amigos, ele tem uma característica incidental. Ele não é de todo criminal, mas é importante lembrar, falar dele. A pessoa jurídica constituída ou utilizada com a finalidade, certo, de praticar crimes dessa lei, ou seja, ela foi criada para cometer crimes ambientais, terá decretada a sua liquidação forçada. O patrimônio, seu capital social, é instrumento do crime e vai para o FPN, para o Fundo Penitenciário Nacional. Nada mais justo, né? A empresa em nada contribui para a sociedade, apenas para essas práticas abusivas e criminosas. Certinho? A apreensão do produto e instrumento de infração administrativa ou de crime, não há relevância para nós aqui. Mas da ação e do processo penal, sim. O artigo 26, ele é muito claro ao dizer: nas infrações previstas nessa lei, ou seja, os crimes contra o meio ambiente, a ação penal é pública e incondicionada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o titular é o Ministério Público. Mesmo que exista uma vítima particular, não é ela que vai processar o infrator criminalmente, é o Ministério Público. Independente se a vítima quer ou não quer que aquele sujeito seja condenado. Isso é completamente irrelevante. Isso quer dizer o que está aqui, certo? Artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, são crimes cuja pena máxima, atenção aqui, não ultrapassa 2 anos. Os crimes que estão na lei dos crimes ambientais, que a pena máxima prevista não ultrapassa 2 anos, são considerados crimes de menor potencial ofensivo. A proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, nós chamamos isso de
transação penal. Transação penal, está na Lei 9.099, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, ou seja, RDA. Certo? Ou seja, reparação do dano ambiental. No início do processo, o MP chega para o cara e diz assim: meu amigo, tu cometeste um crime, mas esse crime é de menor potencial ofensivo, então se tu pagar 5 cestas básicas, eu deixo de oferecer denúncia para ti. Tu aceita? Aceito. O MP diz: mas tem uma condição, tu tem que reparar o dano. Se ele não reparar o dano, essa transação penal não vale. E aí o processo vai ter que seguir. Tem exceção? Tem. Está aqui no finalzinho, né? Salvo em caso de comprovada impossibilidade. Existem danos que são irreparáveis. E aí sim, se é irreparável, não tem como exigir. Certo? As disposições do artigo 89 da Lei 9.099 aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nessa lei com as seguintes modificações. Vale tudo que está lá na Lei 9.099. Tudo. Com uns acréscimos. Reparação do dano ambiental. RDA. Certo? Com a exceção da impossibilidade. Dois, na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo vai ser prorrogado. O prazo é de 2 a 4 anos. Se não foi completa a reparação, vai se aumentar esse prazo, certo? Acrescido de mais 1 ano. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições do artigo do CAPT. Perfeito, certo? Cumpriu tudo, resolveu, reparou, passou o período de prova, está extinta a punibilidade. E assim, meus amigos, nós encerramos a parte geral dos crimes ambientais. A gente tem que entrar agora, então, nos crimes contra o meio ambiente. Mas isso, meus amigos, é assunto para um próximo vídeo. Eu agradeço agora a atenção de vocês. Até a próxima aula. Valeu. Tchau, tchau.